Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Desliga o ventilador aqui, querido. Eu acho que é uma das coisas que ele poderia estar dando interferência. A paz do Senhor, irmãos. Vocês estão nos ouvindo. Amém. Boa noite. Louvor abençoado da parte do nosso Senhor Jesus. Deus colocou no meu coração uma palavra há uma semana atrás. Eu estava conversando com uma pessoa e nessa conversa, tá ouvindo bem, né? Glória a Deus. Né? Tá. Isso acontece. É. E Deus, eu conversando com o irmão, veio no meu coração a respeito de uma pessoa que estava manifestando diferentes formas de servir a Deus. Em um tempo mostrava de um jeito, em um tempo mostrava de outro. E veio no meu coração que pessoas que não têm firmeza, ou seja, elas não estão firmes na rocha, quando vier as tribulações, as perseguições, as lutas de várias formas, ela vai revelar os nossos fundamentos e onde realmente nós estamos firmados. Então nós temos feito aos terça-feiras um culto de ensino, de aprendizado, de conhecimento. E às sextas e domingo nós temos trazido a pregação da palavra para as pessoas, uma palavra de fé, de sinais, de prodígios, de maravilhas. Pode pegar a cadeira, filho. A cadeira para o meu filho sentar aí. Ok? Aqui nós estamos com nossos filhos na fé, que vieram nos ajudar aqui. Amém? E eu quero essa noite que vocês me ajudem a ter paciência, porque o que eu quero ministrar nessa noite, eu preciso muito da atenção dos amados. É um pouco diferente dos cultos que eu ministro, que prego, que quem gosta, né? Então, assim, eu queria muito a sua atenção nessa noite, para você prestar atenção naquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Ok, queridos? Então, eu quero trazer hoje para as nossas vidas com o tema Firmados na Rocha, e tentando trazer para mim e para você quais têm sido os meus fundamentos como cristão. Como eu tenho realmente nesse tempo de pandemia, de tantas coisas, tanta instabilidade no governo, tanta instabilidade na nossa vida, o que realmente, de fato, tem nos apresentado, como nós temos nos apresentado, né, querido? Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra muito poderosa, de ensinos que eu tenho guardado, coisas que eu nunca preguei, né? Então, nós queremos trazer para as nossas vidas nesse dia de hoje. Então, eu quero muita atenção de você, querido, que é muito importante o que eu vou ministrar nas nossas vidas hoje. Tá bom, queridos? Então, o que eu vou falar para nós hoje? Como governa o reino de Deus? Então, eu vou falar hoje como governa o reino de Deus e como governa o reino das trevas. Você precisa ouvir essa mensagem de hoje. Você precisa desse entendimento, querido. Ok? Então, vamos começar aqui. Como governa o reino de Deus? Amém? Como que o reino de Deus governa? Primeiro, por meio da paternidade. Por meio da paternidade, o reino de Deus governa por meio de paternidade. O reino de Deus não é somente um sistema de leis e estatutos entre um soberano e os seus súditos, mas um relacionamento entre pai e filho, ok? O que é esse relacionamento de pai e filho? Ele traz 5 elementos na nossa vida. Preste muita atenção. Como o reino de Deus governa? Por meio da paternidade de Deus.
ok? Deus, ele não quer se relacionar como um soberano que tem leis e estatutos. E essas leis e estatutos, eu simplesmente os sigo. E eu simplesmente seguindo essas leis e esses estatutos, estou fazendo o cumprimento. Isso os fariseus viviam. Os fariseus viam dessa seguinte forma, seguindo leis e estatutos, mas não tinham relacionamento sequer com o seu Criador. Por isso que Jesus, quando chega, ele chega manifestando que ele é o Filho de Deus. Ou seja, ele chega numa amplitude maior, trazendo o governo de Deus de uma forma. E sempre foi a ideia de Deus, ser um pai aos seus filhos. Isso sempre vem vindo de Gênesis até a manifestação de Jesus Cristo. Ele vem querendo se relacionar como um pai. Deus nunca quis se mostrar como um Deus, ok? Deus sempre quis se mostrar para os seus filhos, amém? Para os filhos formados. Aprenda uma coisa: filhos formados ou servos criados. Isso é muito interessante, eu precisava ter tempo para falar um pouco sobre isso. Filhos formados e servos criados. Qual a diferença? Deus formou primeiro, ok? Há uma diferença de Deus formar e Deus criar. A criação, um exemplo, tudo que existe é a criação de Deus. Deus falou e criou, mas para fazer o homem, ele formou, ou seja, a Bíblia diz, Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas eu precisava de tempo para falar um pouco sobre isso, ok? E na live é muito complicado para falar desses assuntos tão interessantes que nos requer tempo, ok, queridos? Então, assim, mas é muito interessante isso, que Deus sempre quis se revelar ao homem, ok? Como um pai, um Deus que formou, não somente um Deus que criou, ok, irmãos? Porque quando nós nos relacionamos a um Deus que cria, sempre nós vamos querer que Deus esteja criando algo ao nosso respeito. E quando nós estamos esperando Deus criar, quando Ele não cria, nós começamos a baixar nosso nível de expectativa nele. Mas quando nós sabemos que fomos formados primeiro nele, aí sabemos que nosso Deus é muito maior e muito mais poderoso. Ok? Então, o reino de Deus, ele trabalha assim, o governo de Deus, ele é por meio de paternidade. E essa paternidade, ela gera 5 elementos. Vamos lá. Número 1, paternidade gera identidade. Essa identidade te dá a capacidade de saber quem é você. Se você não tem esse nível de paternidade na sua vida, você não terá uma restauração na sua identidade, então você não sabe quem você é. Você é preso na opinião dos outros, você é muito levado na opinião dos outros, você é extremamente levado a que as pessoas falam, né? Por quê? Porque quando você não tem uma identidade definida, né? O que falam exteriormente vai mover dentro de você quem você é interiormente. Por isso que o governo de Deus se move por paternidade, e a paternidade gera 5 elementos. E o primeiro elemento é identidade. Eu precisava de bastante tempo para falar sobre isso, né? A identidade é uma da formação daquilo que Deus planejou o homem. Façamos o homem. Isso é uma identidade formada de Deus para o homem. Façamos o homem. A quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Ok? Identidade, uma identidade que você tem no bolso da sua carteira traz 2 coisas primordiais: digital e a foto. Amém? Digital e a foto. Essas 2 coisas Jesus fala, Deus fala em Gênesis 1, 27. Façamos o homem a nossa imagem, a foto, né? E Deus pega o boneco e toca. Quando Deus toca, Deus deixa a digital. Ok, querido? Isso é muito importante.
a identidade de Deus no homem. Todo ser humano que aceitou a Cristo e recebe Cristo como Senhor e Salvador tem a identidade do reino dos céus, formada pela paternidade. Não adianta você estar somente incluído em uma igreja, em uma religião. Você precisa entender quem é esse Pai. Ok? Então, o primeiro elemento da afirmação. Essa paternidade gera afirmação. Quando Jesus é batizado no Jordão, a primeira coisa que desce do céu, uma pomba. E não é a pomba que fala, quem fala é a voz do Deus Todo-Poderoso, o Pai, que disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Ou seja, o que Deus está fazendo naquela hora com Jesus? Afirmando. Porque a afirmação te dá capacidade de exercer sua identidade. Isso é interessante demais. A afirmação te dá capacidade, ou seja, armamento bélico poderoso para você exercer a autoridade de filho. Ou seja, quando eu digo para o meu filho, tu é meu filho, expressamente a todos que precisam saber quem ele é meu filho, amém, todos vão ver, as posses e aquilo que eu tenho, quando olharem para o meu filho, sabem que também é dele também. Ou seja, quando Deus está afirmando, ele não está somente expressando a vontade de falar simplesmente palavras vãs. Deus não libera a palavra à toa. Deus não libera qualquer palavra. Toda vez que Deus estiver liberando uma palavra, seja para quem for, de sentença, de poder, seja a expressão que Deus quiser usar, Deus não está falando à toa. Ele está falando para cumprir. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Preste muita atenção. Se Deus falou para você aquilo que ele tem ao seu respeito, ele vai cumprir, porque ele é Deus. Ok? Então tenha muita certeza disso. Então, queridos, eu peço muito para que você ouça essa palavra e reveja ela novamente, porque ela pode mudar o destino da sua vida. Ok, queridos? Então, a segunda coisa que essa paternidade gera é a afirmação. Mas o que é afirmação? Deus só quer dizer que eu sou filho para que isso mexa no meu ego? Não, Deus não quer mexer no meu ego. Quando Deus afirma, ele está afirmando primeiro para mim, segundo para todos, ou seja, demônios, principados e potestades estavam ouvindo quem era Jesus. Não era qualquer um, ele era filho de Deus, querido, e cuidado, não mexa num filho, ok? Quando ele tem pai, tem certeza que o pai vai cobrar, ok, irmãos? Então, a terceira coisa que essa paternidade, que é o governo de Deus gera na minha vida, é provisão. Deus é provedor, ele é um Deus Pai que provê todas as coisas, querido. Tenha plena convicção, querido. É por isso que o diabo não quer que você crie um relacionamento com Deus. Porque ele sabe que todo relacionamento gera identidade, gera afirmação e gera provisão. Amém, queridos? Ou seja, Deus é Deus em todos os aspectos. Esse Deus que é um Deus como um Pai, ele provê nas nossas necessidades. Porque ele disse, o próprio Jesus disse, olha, veja os lírios, veja as aves dos céus. Deus sustenta todos eles. E não cai uma folha de uma árvore se não seja permissão de Deus. Queridos, aí a gente fica preocupado. Por que a nossa preocupação? Por causa do nosso baixo nível de relacionamento com Deus Pai. Nós temos a tendência a nos relacionar com Deus que nós criamos. Mano, isso é muito poderoso. Porque nós criamos uma imagem de Deus. Nós criamos uma imagem de um Deus sem criar um relacionamento com Deus. Como que um Deus tira o povo do Egito? Moisés vai para o monte e o povo está embaixo pegando o ouro que o próprio Deus deu a eles, usando os egípcios. Eles fazem um bezerro de ouro.
Porque todos os deuses do Egito tinham uma imagem. Então eles precisavam dar a imagem do Deus que abriu o mar vermelho, segundo a intenção do seu coração e da sua mente. Ou seja, a nossa mente sem relacionamento cria um Deus que não existe. Então eles trazem a ideia de um touro que tem força, que tem poder, e fazem a escultura como se Deus fosse aquela imagem. Então nós começamos dentro do cristianismo, dentro do evangelho, sem criar um relacionamento com Deus profundo, criar a imagem de um Deus baseado em experiências dos outros, baseado no que os outros viveram e baseado em algo místico, mas sem profundidade de relacionamento. Aí nós criamos esse Deus, imaginamos como ele é, mas nunca passa pela nossa cabeça que Deus pode ser como o teu pai. Por que que o Por que o menino dá o pão? Que André descobre um menino para dar pão, que alimenta 5.000 pessoas. Por que que é o menino que sustenta 5.000 pessoas? Jesus só ora. Por que que é o menino? Porque é o menino que dá pão, pode dar pão, porque quando ele voltar, ele tem um pai que vai trazer o pão, se faltar o pão. Aquele menino nos ensina a ter um relacionamento de paternidade com Deus. Aquele menino que tinha os 5 pães e 2 peixinhos, ele não hesitou dar, porque ele dá, porque ele sabe quem é o pai dele. O pai dele está lá na pescaria, ou talvez é padeiro, ou talvez é pedreiro, e não vai deixar faltar, porque o nosso pai, ele é provedor. Ele é provedor. Mas como eu vou conhecer um Deus que é provedor se eu não me relaciono com ele? Então eu vou me relacionar com um Deus que eu criei dentro de mim. Um bezerro. Ele me tirou das drogas, ele me tirou disso. Reveja, a saída do Egito, chegando no deserto, eles criam um Deus. Que Deus você criou dentro de você? Não, eu sigo ao Deus, o Pai de Jesus, tal. Mas como? Como que você não sabe quem você é? Você tem dificuldade. E quando as coisas faltam, você se desespera. O governo de Deus se move por paternidade. Querido, eu preciso de ter. Tomara que eu consiga terminar isso, porque eu tenho muita coisa para falar, boa. Muita coisa de Deus essa noite. O quarto elemento do governo de Deus, que é a paternidade, é proteção. Ele traz proteção aos seus filhos. Amém? O quinto elemento é destino. Queridos, quando eu tenho uma identidade, eu tenho uma afirmação, eu tenho provisão, eu tenho um Deus que me provê, eu tenho um Deus que diz o que eu vou fazer, aonde eu vou chegar, sem medo do amanhã. Porque o amanhã eu não preciso ter medo, porque eu tenho uma afirmação e a identidade de um Deus que me deu, que o amanhã pertence a Ele. Por que eu tenho medo do amanhã? Porque eu não tenho relacionamento com esse Pai. Amém? Eu tenho um relacionamento com Deus aí. Sabe lá qual foi o que eu criei dentro de mim. Então, quando eu crio isso, eu não tenho um destino definido na minha vida. Ok, queridos? Amém. E o que esse destino faz? O destino revela a cada um de nós o motivo pelo qual fomos formados. Isso é o que o destino dá. Ok? Ele dá a definição pela qual o motivo eu fui formado. Não criado. Primeiro Deus me formou, depois Deus me criou. A água está no congelador, tá? Na garrafa. Amém. Obrigado por lembrar. Então, queridos, esse é um dos motivos que governa o reino de Deus por meio de paternidade, ok? Vamos lá. Segunda coisa, como governa o reino de Deus? Como o reino de Deus governa? Segunda coisa, por meio de revelação ou conhecimento revelado.
Shekalabarabás. Primeira coisa, o reino de Deus governa por meio de paternidade. Segundo, o reino de Deus governa por meio de conhecimento, ou conhecimento revelado. Deuteronômio 29 diz assim: olha, as coisas encobertas ficou para Deus, mas as reveladas para quem? Para quem ficou as coisas reveladas? Para nós e para nossos filhos. Olha aí a filiação, olha aí a paternidade de Deus vindo para gerar revelação. Mas nós precisamos ter um entendimento do que é conhecimento e conhecimento revelado, querido. Isso há uma diferença do que é conhecimento e conhecimento revelado. Talvez você se moveu até agora por conhecimento. O conhecimento é muito bom, mas não adianta ter um conhecimento se não ter o conhecimento revelado. É uma diferença. Ok, querido? Então, como o governo de Deus se move, como o reino de Deus, governa. Amém? Segundo, por meio de revelação ou conhecimento revelado. Há uma diferença de conhecimento e conhecimento revelado, né? Então, o conhecimento, ele pode encher a sua mente, mas o conhecimento revelado, ele traz transformação e mudança na sua vida. Há uma diferença. Qual a diferença? Um exemplo bem básico sobre isso. Um cirurgião. Um cirurgião está na mesa de cirurgia fazendo uma cirurgia de quê? De pulmão. Pulmão, porque é por causa do cigarro, fumando. O cara fumou, ele está fazendo uma cirurgia do pulmão. O que acontece? Ele acaba de fazer a cirurgia do pulmão dessa pessoa, ele sai para fora do hospital, puxa o cigarrinho dele, ó, e fuma. Ou seja, uma pessoa como essa, ela tem conhecimento, mas ela não tem conhecimento revelado. Então, nunca podemos confundir o conhecimento de saber com o conhecimento revelado que é dado por Deus. Ok, irmão? Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não conhece o Cristo. Amém, irmãos? Não conhece o Cristo. Conhecer Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Conhecer Jesus é pelo que ele faz no meu nome. Amém? No meu nome. Ok? No meu nome falarão novas línguas, curarão os enfermos. Esse é o nome de Jesus. Aí vem o Cristo. Pedro diz, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há uma diferença em você